É, o SBDD, o desenvolvimento de fármacos baseado em fragmentos, pode ser feito sobre uma ótica de SBDD, quando eu estou usando a cristalografia de raio-x para fazer isso, ou eu posso utilizá-lo por meio de ferramentas LBDD, que aí eu estou olhando só para a eficiência de ligação e através disso eu vou tentando otimizar meus fragmentos. Tá? Então, se eu estou usando FBDD por cristalografia, ele é uma subdivisão dentro do SBDD. Porque o SBDD é toda e qualquer técnica que explora informações do sítio de ligação no planejamento. Então não é que ele é melhor ou pior, é uma parte dele. Tinha um slide no ano passado, talvez eu devesse colocá-lo aqui de novo, que falava, quando a gente tem estrutura e eu não tenho um ligante cristalográfico lá, eu não sei ainda como que a molécula se liga, eu posso fazer FBDD para encontrar os fragmentos e depois construir a molécula, ou eu posso ir direto para a técnica de acoplamento molecular, que em inglês é conhecido como docking. Tá? Em português, dependendo do grupo que você veio, da escola de química farmacêutica medicinal que você foi formado, tem nomes diferentes. O pessoal do Rio de Janeiro gosta de chamar de atracamento molecular. O pessoal de São Carlos gosta de chamar de docagem molecular. Eu, particularmente, acho que nenhum dos dois é muito correto. Eu prefiro acoplamento molecular. Tá? Mas são sinônimos, ou podem ser usados da mesma forma em português, e nenhum deles vai causar decréscimo na sua nota. A gente vai dividir essa aula em duas etapas. Eu vou começar a falar sobre esse tópico hoje, terminar na próxima aula, para que depois, na quinta-feira da semana que vem, eu falei isso para algumas pessoas, nem todo mundo estava aqui, eu vou utilizar a aula que está lá para comparar vantagens e limitações de SBDD e LBDD. A gente vai usar essa aula para fazer a atividade de ponto extra já do primeiro módulo e do segundo módulo. Tá? Então, a gente vai aproveitar essa discussão que vai ter LBDD e SBDD e a gente faz. Tá? E aí eu faço, já falei, valendo então, um ponto, né? Mas sabendo que vai ser distribuído meio em cada um dos módulos. Então, sobre acoplamento molecular, talvez fosse interessante a gente contextualizar que quando a gente pensa em desenvolvimento de fármacos, a gente tem o desenvolvimento em 4 situações diferentes. Eu posso não conhecer o ligante e não conhecer o alvo do ponto de vista de estrutura, eu só tenho LBDD para fazer. Tá? Eu tenho ligantes conhecidos, alvo macromolecular desconhecido, de novo, só LBDD. Ou seja, essa coluna aqui só pode ser tratada por ferramentas de LBDD. Mas quando o alvo tem a sua estrutura conhecida, é que eu venho para o SBDD. E eu posso utilizar SBDD tanto quando eu conheço a estrutura do alvo, conheço o ligante, mas não sei como o ligante está dentro do sítio, quando eu conheço a estrutura do alvo e eu ainda não identifiquei nenhuma molécula que se liga a ele, tá? Que é uma etapa ainda preliminar. Quando eu não tenho ligante nenhum conhecido, eu posso então utilizar o SBDD do ponto de vista computacional para fazer o que a gente chama de triagem virtual. Eu vou pedir para o computador simular o que eu faria na bancada. Ele vai testar quais moléculas têm maior chance de interagir com o alvo macromolecular. Quando eu já tenho uma molécula que eu sei que modula aquele alvo macromolecular,
saber ou ter uma ideia do encaixe dela no alvo pode ser importante para guiar os próximos passos de modificação e, portanto, otimizar o meu composto livre. Então, são essas as duas situações onde o SBDD, e em particular o acoplamento molecular, vai se encaixar. Esse slide aqui, basicamente, é um resumo do que é o acoplamento molecular de uma forma super simplória. Conhecendo a estrutura do alvo, eu posso achar um fragmento que se liga a ele, sabendo como que é o sítio, crescer esse fragmento de forma a otimizar as interações. Se eu souber de dois fragmentos que se ligam próximos, eu posso encontrar um grupo espaçador entre eles, de forma a maximizar aquelas interações originais. Ou então, eu posso, se eu ainda não tenho essa informação dos fragmentos, eu posso pedir para o programa encaixar nesse sítio ativo, nesse sítio de ligação, um banco virtual de moléculas, de forma a maximizar as interações. Lembrando que eu vou ter que traduzir para o computador a interação química. E é aí que vai entrar a mecânica molecular que eu citei na aula passada, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje. Tá? Durante muito tempo, toda a década de 80, toda a década de 90, se argumentou que o acoplamento molecular era mais produtivo porque ele partia de uma molécula que existia. Ao passo que pegar fragmentos e pedir para o computador unir os fragmentos gerava moléculas mais complexas que às vezes não era viável a síntese. Tá? Hoje, isso lá na década de 80, a gente já tinha programas que faziam isso, mas eles não avaliavam a viabilidade sintética. Hoje, os programas que fazem isso consideram viabilidade sintética. Mas hoje, a gente também tem um arcabouço teórico muito diferente do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Então, nessa ótica de que trabalhar com moléculas que já existem é melhor, é que o acoplamento molecular ficou conhecido e popularizado. Na década de 80, 90, você precisava programar para fazer acoplamento molecular. Hoje em dia, com 4 cliques de botão e preenchimento de 3 formulários online, você faz o acoplamento molecular. Tem as vantagens e desvantagens. Porque como é muito fácil de usar, muitas pessoas usam de forma errada. E geram resultados que não têm sentido biológico, em função do que a gente discutiu na aula passada. Supondo que a gente sabe utilizar, eu vou então fazer uma triagem virtual para encontrar ou priorizar uma lista de potenciais moduladores, ou eu vou usar o acoplamento para tentar criar um modelo de como que essa molécula interage e, a partir disso, modificá-la para melhorar as interações ou crescê-la para que elas sejam de uma afinidade ainda maior. Como eu disse para vocês, o que a gente vai pedir para o computador fazer em termos de triagem virtual é o equivalente do HTS. Em vez de eu ir para a bancada e fazer uma triagem por tentativa e erro, eu vou pedir para o computador fazer isso. Eu vou gastar kilowatts e algum tempo, ao invés de comprar reagentes, gastar solvente, produzir enzima ou proteína para fazer esses ensaios. Tá? O nível de dificuldade que o programa vai ter é parecido com encaixar uma peça num quebra-cabeça. Eu vou pedir para o computador, olha, veja se a primeira peça encaixa, se a segunda peça encaixa, se a terceira peça encaixa. E assim com a minha lista de moléculas. E vai de 1
até 1 milhão, 1 até 8 milhões, e assim sucessivamente. Né? Quando a gente monta quebra-cabeça, a gente olha para a vizinhança, olha o formato e as cores para saber qual que é a peça mais provável. Eu vou ter que traduzir isso de alguma forma para o computador. Eu vou usar as interações que minhas moléculas fazem e que podem ocorrer no sítio ativo. E ele vai priorizar as moléculas que têm maior chance de interagir. Tá? Bem, e aí agora a gente vai fazer uma análise um pouco histórica para vocês entenderem o quão bem isso funciona e as limitações. Essa abordagem surgiu na década de 80, quando os computadores tinham uma capacidade de processamento pior do que o pior celular que vocês já imaginaram ter na sua vida. O pior celular que vocês já tiveram tem um poder de processamento pelo menos umas 10 vezes maior do que os supercomputadores da década de 80. Tá? Então, o que dava para fazer? Dava para fazer chave e fechadura, proteína rígida, ligante rígido e ver quem encaixava. Resultado disso? Extremamente limitado, mas já era melhor do que nada. Tá? E aqui alguns programas que existiam nessa época. Na década de 80, não existia internet. Então, onde que a gente conseguia bancos de dados de moléculas para fazer a triagem virtual? A gente tinha que comprar um CD. Vocês sabem o que é CD? A gente tinha que comprar um CD. Né? E nesse CD vinha lá um banco de 100, 200, 300 mil moléculas. E esse CD custava 300 mil dólares, 500 mil dólares. Tá? Além de você ter que arranjar o dinheiro para comprar o CD, as empresas muitas vezes se recusavam a mandar o CD para o Brasil. Porque eles tinham medo de mandar o CD e a gente piratear o CD. Né? Olha, 300 mil é muito caro, vamos dividir aqui em 10, a gente compra um só e eu queimo os outros 9, distribuo, né? E cada um pagou 30 mil. Né? Para vocês terem ideia, meu supervisor, teve uma vez que ele foi para os Estados Unidos para assinar um termo em solo americano que ele ia trazer aquilo para o Brasil e não ia piratear. E que se fosse pirateado, ele ia perder o visto, ia ser processado nos Estados Unidos, etc, etc. O grau de rigor que eles tinham com esses bancos de dados. Hoje em dia, esses bancos de dados são livremente acessíveis na internet. A gente pagava 300 mil dólares para um banco de dados de 100 mil moléculas. Hoje nós temos bancos de dados como o Zinc, que tem 35 milhões de moléculas grátis. Porque houve uma grande inversão de valores. Eu só vendo se alguém acha utilidade para a minha molécula. Ao redor do mundo, eu tenho diversas empresas que produzem substâncias químicas para serem vendidas. Mas para quem que eu vou vender se ninguém sabe o que eu produzo? Então, essas indústrias químicas disponibilizam os seus universos químicos numa plataforma única. E lá já tem um link para você comprar. Então, você faz a triagem, já descobre quem vende, já entra em contato, já compra e eles mandam para o Brasil. E aí você testa. E aí a triagem virtual funciona. Na década de 80, 90, era puramente teórica, a gente não conseguia fazer isso de verdade. Tá? Acontece também que, de lá para cá, teve uma grande evolução nos programas, mas ainda tem uma série de limitações. E os programas de docking é mais ou menos que nem a gente na adolescência. Se a gente tiver chance de fazer uma coisa errada, a gente vai fazer. Né? Os programas de docking, eles passaram assim, dos 13 anos, eles estão agora com os 18, 20. Mas eles ainda erram muito. Então a gente tem que limitar a chance deles errarem. Se eu der uma biblioteca de 8 milhões, 18 milhões, 20 milhões de compostos e não tomar alguns cuidados, a chance dele priorizar uma molécula errada
é muito maior do que se eu der uma biblioteca focada para ele. O que é uma biblioteca focada? Uma biblioteca focada poderia ser de moléculas drug-like. Olha, só me interessa saber se moléculas que têm essa característica interagem com o meu alvo. Fora desse universo, não me interessa. Por exemplo, se eu quiser desenvolver um inibidor covalente, o inibidor covalente tem que ter um grupo reativo. Ele vai ter que ter um eletrófilo ou um nucleófilo. Adianta eu testar 20 milhões de substâncias se apenas 800 têm grupos eletrófilos ou nucleófilos? Eu estou gastando tempo de máquina para me mostrar uma coisa que não vai servir de nada. Então, utilizar as propriedades físico-químicas para filtrar essas moléculas é extremamente útil. Aumenta muito a chance da minha triagem virtual. Essas bibliotecas, eu vou falar um pouquinho sobre elas, porque é importante a gente saber usá-las. Né? Geralmente, elas estão armazenadas num formato bidimensional. Muito por uma questão de armazenamento. Ou originalmente era por armazenamento, hoje nem tanto. Hoje a questão do 2D decorre de um outro fato, que talvez a gente tenha discutido superficialmente quando a gente falou de descritores moleculares. Lembra que quando a gente falou de descritores moleculares, a gente falou que o descritor muda de acordo com a conformação? Qual conformação eu vou guardar? A de mínimo energético? Eu vou guardar várias conformações de uma molécula? Como é que é isso? Como que eu vou determinar quantas e quais conformações guardar? Então, isso é uma razão para a gente guardar as 2D e o usuário definir quais conformações 3D vai interessar para ele. E uma outra coisa importante dessas bases de dados é a gente considerar o pH no qual o ensaio experimental vai ser feito. Por que eu estou dizendo isso? Se o ensaio biológico, ou se a molécula, vai encontrar o seu alvo no estômago, que tem um pH de 2, os grupos ácidos dessa molécula vão estar ionizados ou provavelmente vão estar neutros? Neutros. Não é? Isso vai influenciar no tipo de interação que a minha molécula vai fazer com o alvo? Logicamente. Tá? Mas agora, se eu dou para o programa uma molécula ionizada e ele encaixa na molécula ionizada, ele vai prever um modo de interação que é diferente do que a molécula vai ter na realidade. Então, eu estou criando um modelo que não representa a situação biológica. Tá? Então, o pKa dos grupos ionizáveis tem que ser levado em consideração. Durante toda a década de 80 e 90, ninguém prestava atenção nisso. Aqui, na Zinc, eu posso pedir moléculas que estão em condições equivalentes a pH 3, 5, 7, para simular mais ou menos essas condições de ambiente ácido, intestino levemente ácido e fisiológico. Nós não vamos ter muitos alvos que vão estar em pH acima de fisiológico, então determinaram que 3, 5 e 7 abrange aí o que realmente a gente quer. Esse slide aqui está aqui para discutir um pouquinho do que eu já falei, de se a gente decidisse armazenar estruturas tridimensionais, quais seriam? E a gente já falei para vocês que não vale a pena armazenar o 3D. A gente armazena o 2D e o programa hoje em dia ele gera as conformações ao mesmo tempo que ele avalia se essas conformações interagem bem ou não. Tá? Antigamente não era possível fazer isso e lá no passado então a gente tinha que se preocupar em quais conformações gerar. Hoje não mais, então eu vou pular esses slides aqui. Ah, sim, esse aqui não tanto. Pelo seguinte,
Gerar conformação 3D hoje faz parte do programa de acoplamento molecular. Tá? Mas esse programa de acoplamento molecular, ele trabalha com um tipo de descrição dessas moléculas. Poderia ser ab initio, ou quântico, semi-empírico, ou mecânica molecular. Para vocês terem uma ideia, para eu gerar uma conformação 3D a partir de uma informação bidimensional para uma molécula, utilizando química quântica, eu vou gastar alguns dias, talvez algumas semanas, por molécula. Para um banco de 35 milhões de moléculas, já deu para perceber que não ia funcionar. Tá? Então, a gente precisa de uma descrição mais simplificada, que é a de mecânica molecular, que é aquela que eu citei para vocês, na qual eu represento as minhas moléculas como se fossem esferas maciças unidas por molas. É o mesmo tipo de conceito que a gente utiliza quando a gente faz uma análise conformacional lá na química orgânica. É o mesmo formalismo. Tá? Eu penso em repulsão, em atração de cargas, mas pensando em entidades físicas, né? Esferas, ligações. Na verdade, não é isso que ocorre. Né? Nós temos orbitais moleculares. A descrição correta é muito mais complexa. Mas utilizando essa descrição mais simples, eu consigo calcular qual que é a distância ideal entre dois átomos, qual que é o ângulo entre eles, ou o ângulo de ligação, qual que é a barreira torsional entre eles e assim por diante. E com base nisso, eu vou chegar nos valores ótimos de ângulos, de distância, de ângulo de rotação e assim por diante. Se eu pensar na otimização, por exemplo, da distância entre dois átomos, eu poderia representar isso bidimensionalmente ou tridimensionalmente. E se eu levar em consideração os vários fatores que precisam ser otimizados para gerar uma estrutura tridimensional próximo do mínimo energético, eu vou ter uma superfície que não é mais lisa, mas sim toda rugosa. Porque eu vou ter vários parâmetros sendo avaliados ao mesmo tempo. Esse tipo de superfície aqui, bidimensional, vocês fizeram lá em orgânica. Ou não? Fizeram. Esse tipo de superfície rugosa é o mesmo formalismo. Mas só que como eu estou levando vários fatores em consideração ao mesmo tempo, eu preciso do computador e da mecânica molecular para achar de onde eu saio a conformação até eu encontrar um caminho para o mínimo energético. Tá? Por que é importante o mínimo energético? Porque durante o acoplamento molecular, eu não vou variar mais a distância interatômica, eu não vou variar mais os ângulos entre os átomos, eu vou variar apenas as ligações torsionais, para que esse cálculo seja mais rápido. Ou seja, eu vou apenas mudar a conformação dos meus ligantes. Eu não vou mais otimizar a estrutura tridimensional deles. Tudo isso para otimizar o cálculo, tá? Para que ele seja mais rápido. Você pode voltar e explicar de uma vez esse conceito de no já nessa imagem? Nesse aqui? Não, na verdade, mecânica molecular está aqui mesmo. Que é o seguinte. Talvez eu precise voltar aqui atrás. Se eu pegar uma molécula 2D e simplesmente representar ela no plano 3D, tem vários átomos que vão cair um em cima do outro. Pelo que a gente sabe, esses átomos que estão caindo um em cima do outro, eles estão com energia potencial alta ou baixa? Eles vão ter uma repulsão, né? Eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então eu tenho uma energia potencial alta. Essa energia potencial alta é a que eu estou representando
aqui, tá? Se eu quero sair de uma energia potencial alta e ir para uma energia potencial baixa, eu preciso otimizar as distâncias, os ângulos torsionais, as forças atrativas e repulsivas da minha molécula e assim por diante. Ou seja, eu quero caminhar daqui para cá. Muito bem. Só que então eu preciso pedir para o computador fazer isso. Porque na mão eu só sei fazer isso daqui. Eu só sei otimizar moléculas pequenas e que eu estou fazendo uma análise conformacional apenas. Para eu pedir para o computador fazer isso, eu preciso descrever a molécula para ele em termos que ele entenda, em termos matemáticos. Quais termos matemáticos eu vou utilizar? Eu vou utilizar um termo matemático que é duas esferas unidas entre si por uma mola. Se essa mola estiver distendida, a energia potencial é alta. Se essa mola estiver comprimida, essa energia potencial é alta. Mas tem uma distância ideal entre as esferas que a mola está relaxada. Vocês lembram disso lá da física, que é a física newtoniana. Por isso que é de mecânica molecular, porque usa a física newtoniana para descrever as posições, os ângulos de relaxamento e assim por diante. Eu vou ter uma equação matemática enorme que tem um termo para isso daqui, mais um termo para isso, um termo para isso, um termo para isso. Eu vou ter uma equação matemática que é um somatório desses vários termos. E isso vai me dar a energia potencial da minha molécula. Se eu encontrar o mínimo dessa energia, dessa equação que é polinomial, eu vou estar encontrando o mínimo energético. E como vocês fizeram o cálculo 1 e sabem fazer derivada, né, a gente pode fazer isso na mão na prova. É só dar a equação, vocês fazem a primeira, a segunda, a derivada e pronto. Tá. E aqui está o campo, definição do que é um campo molecular. Vamos lá. Desculpa, eu passei rápido aqui, né? Isso aqui tudo vai dar a energia potencial, que é a diferença entre o estado idealizado e a energia da minha molécula. Como que eu sei o que é o estado idealizado? Como que eu sei que é o mínimo energético? Eu preciso ter algum parâmetro para saber qual que é a distância ideal, qual que é o ângulo ideal. Por exemplo, qual que é a distância entre dois carbonos numa ligação simples, com hibridização sp3? Quanto? 10? Não, 1.4, 1.43, 4, alguma coisa. Como é que eu sei que é 1.4? Ou, eu sei porque em algum momento eu decorei. Mas como é que chegaram nesse valor de 1.4? Foi experimentalmente. Alguém fez algum experimento para dizer que a distância ideal ou relaxada de dois átomos de carbono unidos por uma ligação simples é 1.4 alguma coisa. Tá? Quem define os valores de referência é o tal do campo de força. É ele que define os valores ideais. Tá? Como é que a gente define esses valores ideais? A partir de experimentos físicos realizados no vácuo, em condições normais de temperatura e pressão, e assim por diante. É de lá que vem os valores que a gente vai utilizar como termo de referência para depois construir a minha equação matemática. E aí, como eu tenho esses experimentos são feitos em condições diferentes ou com moléculas diferentes, eu vou ter campos de força diferentes. Por exemplo, esse MM2, ele foi feito para moléculas que têm até 9 carbonos, até 8 oxigênios, até 3 nitrogênios, ou que tem isso daqui. O MM3, o Amber, o Compass, o PLS. Isso aqui são só detalhamentos, vocês não precisam saber disso não. Tá? Mas só para saber que tem campos diferentes. Uns que são mais apropriados para proteína, outros que são mais apropriados para alcanos,
outros que são apropriados de forma mais genérica. Tá? E aí os programas de docking vão usar isso. Ah, sim. Como eu disse para vocês, muitos desses valores de referência, eles são obtidos em experimentos no vácuo. Qual que é a distância no vácuo ideal entre dois átomos de carbono? Eu consigo medir. Mas no meu organismo, essa é a distância ideal? Não sei. Então a gente tem correções, utilizando, por exemplo, a constante dielétrica do meio. Porque no vácuo eu tenho uma superestimativa de interações iônicas que não ocorrem no meio aquoso. Chegamos na década de 90. Então, essas correções elas já eram aplicadas desde a década de 80. Na década de 90, o poder computacional chegou ao ponto da gente poder simular a flexibilidade do ligante, mas não da proteína. Aqui alguns programas que surgiram, né? E aqui, uma coisa importante, eu prestar atenção na flexibilidade do ligante, que é a seguinte. Mesmo hoje, flexibilidade de anéis não é levada em consideração. Isso quer dizer que, se eu tiver na minha base de dados um anel com a conformação errada, pode ser que o programa de docking me dê ele como uma alta prioridade de interagir, mas aquela molécula simplesmente nunca tem aquela conformação. Em outras palavras, não é um bom ligante. Tá? E também, se eu der a conformação errada, eu posso deixar de priorizar uma molécula que poderia ser ativa. Tá? A minimização molecular não resolve esse problema, porque a minimização molecular não leva em consideração conformações que ocorrem ou não na natureza, mas sim minimizar aquela função matemática. Para anéis, por exemplo, 5 membros contendo oxigênio, na natureza eu só encontro essas duas conformações. Se eu pedir para um programa de mecânica molecular minimizar uma molécula que tem um anel de 5 membros tendo oxigênio, não necessariamente ele vai me dar uma dessas duas conformações. Ele pode dar qualquer uma dessas outras, mas elas simplesmente não existem na natureza, embora no vácuo elas possam ter menor energia. Tá? E aí a gente percebe as sutilezas de entender as moléculas que eu vou fazer o acoplamento molecular. Estado de ionização eu já falei, quando eu falei de pH. Forma tautomérica. A molécula, nessa forma, ela funciona como doador de ligação de hidrogênio, essa carbonila? Ou não? Essa carbonila pode ser um doador de ligação de hidrogênio? Mas o tautômero dela pode. Isso implica em modos de interação diferentes dentro do sítio ativo. Se eu estiver considerando apenas uma forma tautomérica, pode ser que eu nunca encontre na minha triagem virtual aquela molécula como um ligante prioritário, quando, na verdade, ela deveria ser. Falei tudo que era importante a gente considerar. Eu nem entrei no acoplamento molecular ainda. Eu estou falando só dos cuidados que a gente precisa ter antes do acoplamento. Tá? A gente já viu os cuidados que eu preciso ter com a proteína, tá? Mas para fazer o acoplamento molecular, eu vou ter que pegar a estrutura que já tem uma boa resolução, que tem densidade eletrônica confiável, que tem parâmetros de qualidade adequados, que são dados pelo R-Factor e R-Free. Quanto menor esses números, maior a qualidade da minha estrutura depositada. Além de olhar para tudo isso,
eu vou ter que remover ligantes da minha estrutura. Então, mesmo que eu tenha o complexo com o ligante, eu vou ter que remover essa informação da minha estrutura antes de fazer o acoplamento. Eu vou ter que remover também moléculas de água presentes lá. E por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque o programa ele precisa encontrar um sítio vazio para então acoplar os ligantes. Ele não entende solvatação. Ele não entende movimentar as moléculas de água saindo e a sua molécula entrando. Ele só entende o sítio está vazio, não tem nada interagindo. Como que eu encaixo minhas moléculas ali dentro? Então eu tenho que dar para o programa o sítio vazio. Tá? E eu preciso adicionar os hidrogênios. Diga. Eu não entendi. Como assim dá para o programa um sítio vazio? Quando eu determino uma estrutura cristalográfica, que é veio num cristal, a proteína está hidratada. Então eu vejo não só as coordenadas da proteína, ou melhor dizendo, não só a densidade eletrônica da proteína, mas também das moléculas de água que estão solvatando essa proteína. Sim? E elas estão depositadas em um banco solvatáveis? Sim, no PDB eu tenho a proteína solvatada. Então eu preciso dessolvatar manualmente a minha proteína. Você coloca ela no sistema e vai tirando as moléculas de água naturalmente? É mais simples do que isso, na verdade. Porque eu abro, o PDB é um arquivo texto. O arquivo texto tem até um lugar que está escrito ter. É átomo de proteína, dali para baixo é átomos de ligante, cofator, ligantes, íons e água. Eu simplesmente vou ali e apago todas as linhas ali para baixo. Eu estou dessolvatando minha proteína. Não precisa de nenhum grande artifício computacional para isso. Eu simplesmente falo assim, ó, você poderia falar para o programa, selecione todas as moléculas de água e exclua. Funciona. Eu posso abrir o arquivo texto, apagar as moléculas de água, é tão eficiente quanto. Tá? O que eu vou precisar realmente do programa, de modelagem molecular, por mecânica molecular, é para fazer essa parte de adição de hidrogênios. Nas estruturas depositadas no PDB, via de regra, eu não enxergo o hidrogênio. O hidrogênio não está lá. E é fácil entender o porquê se a gente lembrar que o dado experimental é uma densidade eletrônica. Qual que é a densidade eletrônica de um hidrogênio? Quantos elétrons tem um hidrogênio? Não tem nada. É muito pouco para eu enxergar ele. Então, via de regra, eu não consigo enxergar os hidrogênios. Mas para fazer os cálculos de distância ideal, atração e repulsão, eu preciso dos hidrogênios. Então, eu preciso adicioná-los. E aí, eu posso adicioná-los de forma aleatória ou para que eles façam ligação de hidrogênio entre si. O que vocês fariam? Vocês colocariam aleatória ou ligação de hidrogênio entre si? Ó, veja o protocolo. O protocolo é, tirei água, tirei ligante, vou adicionar hidrogênio. Esses hidrogênios, você vai adicionar para que eles façam ligações de hidrogênio uns com os outros. Se eu tiver um doador, um aceptor aqui e um doador aqui, eu vou... na proteína, só sobrou proteína lá agora. Tá? Eu tenho uma hidroxila, que eu não sei onde está o hidrogênio, e eu tenho uma carbonila. Esse hidrogênio, ele é aleatório ou ele tem que ser orientado aqui? Orientado? Todo mundo acha que é orientado? Tem alguém que acha que não é orientado? Por que aleatório? Se você quiser realizar a interação, você vai dar uma interação com o possível, você vai acoplar ali. O problema é que isso pode acontecer. Quando eu maximizo as interações intramoleculares, porque é da proteína com ela mesma, eu posso reduzir o número de interações
intermoleculares. Tá? Depois surgiu a possibilidade de hidroxila. Você pode adicionar onde quiser que o programa movimenta a hidroxila. Então, perdeu-se esse medo. Mas durante muito tempo, isso ocorria. Então, era uma outra fonte de erro. Os programas atuais não têm mais isso. Tá? Mas era um problema a ser considerado. Não sei o que era essa animação aqui. Ah, sim! Outro problema é o seguinte, ó, tá vendo que aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Não, com certeza vocês vão ver. Eu vou apagar a luz que eu tinha. Talvez nem assim vocês vão ver, mas vamos lá, vou tentar assim. Tá vendo que tem um númerozinho aqui? E aqui um númerozinho? Tá. Isso são as distâncias para essa molécula de água, que é essa esfera vermelha, para mostrar que tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio através dessa molécula de água. Se essa molécula de água sai de lá, eu tenho uma reorientação e passa a ter agora uma interação direta aqui. Tá? Em alguns casos, e eu deixo de fazer interações via moléculas de água e eu passo a fazer interações diretamente com o alvo, eu ganho em afinidade. Então, remover águas, em alguns casos, pode ser importante, mas tem ligantes que só interagem por meio de ligação, por meio de molécula de água. E se eu tiro as moléculas de água de lá, eu não consigo mais enxergar como que ele interage, ou priorizar de forma correta aquele ligante. Então vejam que simplesmente tirar moléculas de água não é sempre uma boa alternativa. Embora no passado isso fosse obrigatório. Hoje não é mais obrigatório. Protonação eu já falei. Sim. Mas aqui é protonação da proteína. Eu preciso considerar a proteína com um estado de protonação adequado. Por exemplo, resíduos ácidos, carboxílicos. Tem pKAs aí de 5 para baixo, correto? Não foi o que a gente viu na aula prática? Quer dizer que em pH baixo, eles estão protonados, fisiológicos, ionizados. As argininas têm pKAs na casa de 10, 11, vão estar sempre protonadas. Histidina é um problema, porque a histidina tem um pKa próximo de 6, mas dependendo da sua vizinhança, o pKa vai de 5 até 8. Então eu preciso fazer uma análise da histidina para descobrir o estado de ionização dela e depois simular isso de forma correta. Vou apagar aqui para vocês entenderem uma coisa. O que está sendo mostrado aqui é um resíduo do tipo histidina. E nós vemos em azul a densidade eletrônica da histidina. Tá? Se eu invertesse, se eu rodasse 180 graus nesse eixo aqui, esse anel, ele iria encaixar pior do que está encaixando aqui na densidade eletrônica? Aqui, ó, rodar 180. Isso daqui viria para cá, isso daqui viria para cá. Não ia mudar em nada. A densidade eletrônica, a diferença de densidade eletrônica de um carbono e de um nitrogênio é muito pouca para eu conseguir diferenciar na densidade eletrônica. Portanto,
Colocar assim ou colocar o 180 ao contrário é uma decisão, muitas vezes, de quem está refinando a estrutura. Só que isso vai mudar totalmente o padrão de interação molecular dessa histidina, né? Porque aí o hidrogênio vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Quando eu flipo ela, eu tenho assim ou assim. E como um dos hidrogênios está lá e o outro não, ele pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Percebam, são 4 situações totalmente distintas do ponto de simulação. E durante muito tempo as pessoas simplesmente ignoraram isso aqui tudo. Tá? E aí a gente começa a perceber por que os programas de acoplamento molecular, ou melhor dizendo, os resultados de acoplamento molecular dão muito falso positivo. Porque as pessoas não se preocupam em preparar o ligante, não se preocupam em preparar a proteína, quer apenas rodar. Pega a estrutura do PDB, não checa se tem densidade, joga ela lá, pede para rodar. Rodou, ótimo. Joga um ligante qualquer, rodou, gerou uma imagem, joga isso no painel ou no artigo, ou então a partir disso sai fazendo uma série de planejamentos que não tem o menor fundamento. Tudo isso é porque a ferramenta é ruim? Não necessariamente. Muitos dos erros é de preparo. E embora seja super chato escutar tudo isso que eu estou falando, é muito importante. Porque senão, vocês vão, se precisar, usar a ferramenta de forma inadequada. Assim, o mesmo problema que eu relatei aqui para a histidina ocorre também para a glutamina. Eu não sei se ela está assim ou assado. E para a asparagina, que eu não sei se ela está com o nitrogênio para cima ou para baixo. Tá? Diga. Aquela questão, eu não lembro muito bem a pergunta que você usou, mas para alguma coisa técnica que você mede, como não vai para medir a densidade térmica, vamos dizer assim, de onde estaria localizado nesse átomo na molécula? Mas você está falando só da temperatura. Sim. Que é a vibração. Sim. Vamos ver porque é carbonilo que é nitrogênio. Eu só tenho a densidade eletrônica. Né? A minha densidade eletrônica, eu vou dizer se ela está balançando muito no movimento de densidade eletrônica ou se ela está aqui, vibrando. Tá? Mas isso não me diz se está vibrando assim ou se está vibrando assim. Porque a densidade eletrônica é igual assim e assim. Eu não tenho diferença de densidade na carbonila e no NH. Ou no carbono e no nitrogênio. Eu não vejo essa diferença. Porque é uma diferença de um elétron. Então, eu não consigo diferenciar isso. Tá? Então, tudo isso fica a encargo do usuário. Cara, Então, provavelmente, esse vai ser meu último slide. Tá? Levando em conta essa questão, que eu não vou saber se vai estar assim ou assim, isso não implicaria na ligação com o sítio ativo? Né? Com o sítio ativo, do sítio ativo. Porque eu estou falando aqui de coisas da proteína. Isso, tá? É a histidina, que está na proteína, que está no sítio ativo, é a asparagina, é a glutamina. Referir como a micromolécula iria reagir com ela? Reagir não, interagir sim. Sim. Então, até poucos anos atrás, o correto era a gente simular a proteína em diversos estados diferentes. Ou, então, ter algum tipo de informação para dizer que está assim ou assado. Então, o que a gente usa para dizer que está o carbono, o nitrogênio ou vice-versa? A rede de ligações de hidrogênio com as águas de formatação. A gente utiliza isso para dizer. Né? De novo, na glutamina ou asparagina, às vezes dá para ver pela rede de interações, de ligação de hidrogênio, com a vizinhança e com a água, mas às vezes não dá. Então, em alguns casos, realmente é difícil.
Hoje, nós temos programas que permitem escolher 3, no máximo 5 aminoácidos para você dar flexibilidade para eles. Então, o próprio programa simula essas situações. Mas isso é passível de ser feito para poucas moléculas. Essa flexibilidade do receptor, para ele testar, o programa testar. Porque enquanto o receptor fixo, eu dando flexibilidade apenas para o ligante, eu consigo fazer cada molécula 0,5 segundos, 0,05 segundos. Se eu dou flexibilidade para o receptor, isso passa para 1,5 segundo, 2 segundos. Pode parecer pouco, mas é um aumento de 100 vezes de tempo. E 100 vezes de tempo vezes 25 milhões de moléculas é muito tempo. Né? Então, em vez de eu levar uma semana, eu vou levar 100 semanas para fazer a triagem. 100 semanas, ninguém vai esperar. Você não vai esperar 2 anos para fazer a triagem. Né? Então, não é factível para a etapa de triagem. Já que não dá para simular a flexibilidade do sítio na hora de fazer a triagem, e eu preciso trabalhar, então, com uma estrutura rígida, eu tenho uma opção. Não é? Minhas opções são, aliás, se eu tiver apenas uma estrutura, eu não tenho opção nenhuma. Se eu tiver várias estruturas, não é? Algumas complexadas com ligante, ou substrato, ou cofator, e outra sem nada no sítio, qual das duas vocês escolheriam? A que está lá, cristalográfica, com alguma coisa que não é o que eu quero. Tá? Eu vou ter que tirar aquilo para encaixar o que eu quero. Ou eu vou pegar uma estrutura que foi cristalizada sem nada dentro. Sem nada dentro. Por quê? A arquitetura ela se adaptou para uma área para estabilizar a formação do estado. Tá. Mas será que esse encaixe induzido não estabilizou para aquela molécula e não vai estragar para todas as demais? Durante muito tempo, essa preocupação que eu levantei guiou as pessoas para utilizar a APO. Ainda mais porque... desculpa. A APO é quando não tem nada dentro. Então, porque não tem nada dentro. Tá? Não sei se isso é um preconceito meu, mas eu descobri que ele também permeia outras pessoas, que quando a gente fala de proteínas sem nada no sítio, as pessoas imaginam um sítio aberto. E o sítio aberto seria mais propenso a interagir. Né? Não é verdade também. Né? Verificou-se que proteínas que passaram pelo encaixe induzido, elas são mais propensas, elas estão numa conformação mais propensa a interagir, de uma forma geral, não especificamente com aquela molécula. Tá? E a gente pode tentar explicar isso de diversas formas diferentes, inclusive utilizando o que a gente acabou de falar da aula de FBDD. Porque na aula de FBDD, a gente discutiu que o ligante ele não se encaixa perfeitamente. Se ele não se encaixa perfeitamente, quer dizer que a proteína também não está no encaixe perfeito apenas para aquele. Ela teve uma mudança conformacional, né? Mas não foi algo específico para aquela molécula. Tá? Tiveram outros fatores que levam, que suportam a ideia de utilizar a proteína já numa conformação pré-arranjada para interagir, em detrimento de uma que não está interagindo com ninguém. E aí, isso tem um pouco a ver
com características identificadas no que seria uma proteína ideal ou idealizada e o que é uma proteína real. Numa proteína idealizada, a gente imaginaria que todos os aminoácidos estão em conformações em ambientes químicos que levariam a uma conformação otimizada. E, na verdade, não é isso que ocorre. A gente imaginaria que os resíduos polares estão todos na superfície, fazendo ligação de hidrogênio, e os hidrofóbicos todos no centro. Também não é isso que ocorre. Né? Isso daqui. Então, isso daqui a gente consegue explicar pela frustração proteica. Foi um conceito que eu falei muito brevemente, só porque você mencionou, mas que está lá nos vídeos do semestre passado. E agora eu me senti compelido a explicar um pouco melhor o que é frustração proteica. Né? E eu vou usar um exemplo que eu não sei se existe ainda. No São João, ainda tem ônibus bate-volta, que sai de Salvador? Tem? Então, imagine que vocês pegaram um ônibus bate-volta para uma festa no interior. E nesse dia, você não estava se sentindo muito bem, deu 2 horas da manhã, você não quer mais ficar na festa. Você foi para o ônibus e você quer que o ônibus vá embora. Mas o acordo foi que o ônibus só ia sair depois que tocasse a última banda, às 5 da manhã. Você, logicamente, vai ficar frustrado em detrimento ou em prol do bem comum, que é o resto do ônibus. Né? Acontece a mesma coisa nos aminoácidos. Os aminoácidos, quando eles compõem a sequência primária e começam a se novelar, tem alguns aminoácidos que ficam em posições que são desconfortáveis para eles, seja do ponto de vista energético, de exposição ao solvente, de estar torsionado e assim por diante. Mas, considerando os interesses de todos os outros aminoácidos, ele fica ali torto, frustrado. Tá? É a mesma coisa. Como ele está ali torto, frustrado, com uma energia potencial alta, isso ajuda na interação com o ligante. A mudança conformacional não é só por conta do ligante que se aproxima. É uma resposta para diminuir a energia potencial. E isso aqui tudo explica por que eu tenho energia potencial. Tem energia potencial porque alguns resíduos estão em conformação de energia alta. Alguns resíduos de mesma carga estão próximos no espaço. Ou eu tenho resíduos apolares na superfície da proteína. Então, tudo isso são situações reais, mas que geram uma mudança, ou propiciam uma mudança conformacional. Quer dizer também que se eu simular o encaixe numa posição menos frustrada, eu estou mais perto daquela que está propensa a interagir, que tem a máxima complementariedade com o meu eventual ligante. Tá? Então, é mais adequado usar uma proteína em complexo do que uma proteína não complexada para fazer o acoplamento molecular. Professor, me perdoe, mas eu não entendi. Por que você perdoar? Porque o senhor acabou de explicar, mas eu não entendi porque deve se usar em complexo, já que o senhor, eu entendi que o senhor tinha explicado que uma proteína que estava em complexo com o ligante, ela foi modificada para que ele encaixe, então não seria para um específico, ela estaria já, como ele tentou explicar a questão de que seria melhor um vazio do que um complexo. Uhum. Eu não entendi porque é o melhor complexo com um complexo. Entendeu quando eu expliquei para ele ou depois que eu falei da frustração? Eu entendi agora essa conclusão, que para o melhor acoplamento é melhor um complexo do que vazio. Então eu me perdi. Qual foi a parte que você não entendeu? Se você entendeu a mensagem final, que é o que eu queria, qual foi a parte que você não entendeu? Eu não entendi. Eu acabei de explicar. Porque é melhor um complexo do que Você não entendeu o que é melhor complexo? Isso. Porque o complexo é uma situação onde ocorreu o encaixe para reduzir ou para satisfazer
tudo isso daqui. Não é? Quando ocorre o encaixe induzido, então a mudança conformacional, isso ocorre porque a proteína estava numa energia potencial mais alta e ela vai para uma mais baixa. Ela vai mais baixa por quê? Porque o ligante que vai interagir, ele vai interagir com algum resíduo de carga que há duas cargas positivas aqui, vai chegar uma carga negativa aqui no meio. Aí elas reorientam e interagem com a carga negativa aqui no meio. Tinha uma superfície apolar exposta ao solvente, vem lá um anel aromático, fica posicionado ali. Tudo isso ajuda a diminuir a energia potencial. Não é? Foi? Então tá. Bem, como essa ideia de que usar uma proteína complexada é melhor do que utilizar uma proteína sem nada dentro, ficou cristalizada e é utilizada sempre, passaram a usar isso na etapa de avaliação dos programas. Eu tenho diversos programas de acoplamento molecular. Como é que eu escolho? Eu vou escolher o programa que consegue encaixar de novo o ligante que estava ali. Então, para fazer o docking, o acoplamento molecular, eu tiro o ligante. Minha estrutura está pré-orientada para interagir com ligantes em geral. Mas eu tiro o ligante próprio, peço para o programa encaixar de novo. Tá? E aí eu tenho vários programas que eu peço para fazer isso. Quanto melhor o encaixe, vocês concordam que é menor o desvio da molécula, da conformação teórica gerada com a pose cristalográfica? Eu vou chamar de pose de acoplamento e pose cristalográfica. Pode ser? Quanto menor a diferença entre eles, é porque eles melhor se sobrepõem. Se a sobreposição for perfeita, o desvio entre os átomos é de zero. Tudo bem? Todo mundo entende? Esse desvio entre os átomos é dado por um número chamado RMSD, Root Mean Square Deviation. É o desvio quadrático entre a posição cristalográfica e a posição do acoplamento molecular. No final das contas, então, aí o que acontece? Os programas de acoplamento molecular, em geral, funcionam muito bem para reacoplar. Eu tirei o ligante, peço para encaixar de volta. Eu consigo valores aqui de RMSD, claro que o mínimo é 0. Tá? Eu consigo valores menores do que 1. 0,3, 0,4, 0,5. Em geral, a gente considera que se esse RMSD é menor do que 2, o programa gerou uma pose suficientemente correta para eu seguir com o planejamento. No reacoplamento, realmente funciona muito bem. Mas se eu tenho três estruturas, proteína 1, 2 e 3, que tem ligantes 1, 2 e 3. Se eu faço o reacoplamento e calculo o RMSD, esse aqui deu 0,5, esse aqui deu 0,8, esse aqui deu 0,3. Parece que o meu programa de acoplamento molecular está funcionando muito bem, certo? Agora, se eu pego o ligante do 3, o ligante do 3, peço para acoplar na proteína 1, o RMSD dá 2,5. Se eu pego o 2, jogo no 3, dá 1,9. E se eu peço o ligante do 1 e jogo no 2, dá 4. Esse programa de docking realmente é bom? Ou eu estou me enganando fazendo isso daqui?
Eu sei que são os últimos 5 minutos, vocês estão cansados. Eu disse para vocês que a gente vai usar o RMSD como um parâmetro de qualidade, para descobrir se o programa é bom ou não. Se eu pego o ligante e reacoplo ele, são esses valores. Vocês estão enxergando? Quer que eu leia? Os valores deram 0,5, 0,8, 0,3. Abaixo de 2, está ok. Parece bom? Parece ótimo. Mas quando eu não faço o reacoplamento, e sim o acoplamento cruzado, eu descubro valores de 2,5, 4 e 1,9. Isso quer dizer, o que é uma situação real? A situação real que eu vou tentar fazer é reacoplar ou eu vou utilizar uma estrutura como genérica e vou tentar fazer a triagem de várias moléculas nela? Então, são esses os valores que, de fato, me dizem se o programa de acoplamento é bom ou não. É o de acoplamento cruzado. Todo mundo sabe disso. Que são resultados de acoplamento cruzado que revelam o quão bom um programa é. E aí agora eu vou falar uma coisa bem longe para não ficar na gravação, que é o seguinte: a maioria dos programas de docking, de acoplamento molecular, não funciona para acoplamento cruzado. As taxas de sucesso só são altas quando faz reacoplamento. Ou seja, nós não temos programas de acoplamento molecular tão bons quanto as pessoas acham que eles são. Mas você lê o artigo da pessoa. Todo mundo usa isso aqui, ó. Todos os artigos você vai ver lá, redoc, validação, não sei o que tem. Todo mundo usa isso daqui. Porque se usar o de lá, vai ficar muito patente que o programa é ruim. E ninguém quer falar que o seu programa é ruim. Pelo menos quer dizer que ele é tão bom ou melhor que o adversário. Né? Então todo mundo usa isso daqui. Onde eu quero chegar com tudo isso? Como hoje é muito fácil usar o programa de docking e as pessoas acreditam que ele é muito bom, chega pra gente assim, ó, olha, eu tenho aqui esse fármaco e eu quero saber como que ele encaixa. Faz uma farmacologia. Eu tenho esse natural, eu quero saber como que ele encaixa. Você só vai saber como que ele encaixa se eu fizer isso experimentalmente. Mas eles realmente acreditam que o resultado do docking é assim, ó. É certo, é correto. Quando, na verdade, o resultado do docking é esse daqui. Então, a gente precisa ter muito